Que eu fiz nessa câmera aqui, gente? Olá, muito boa noite, queridos do coração. Sei que tem uma porção de gente. Foi, assim, uma das perguntas mais polêmicas, ou pelo menos, amores, uma das questões aí mais comentadas das que eu já postei até hoje. Então, eu ontem já tinha programado uma live para fazer a respeito dos livros e das dicas. E Cíntia, um beijo, meu amor do coração. Jacarezinho, Paraná, um beijo. Então eu não pude responder essa questão aqui na nossa live de ontem. De sorte que hoje abro a live. Sei que tá uma porção de gente aí saindo para ir pro feriado, para aproveitar, não é? E o Flamengo perdeu outra? Tô triste, fiquei bem triste. Não sabia não, mas ficou triste. Tô bem triste. Então, vem pra cá. Muito melhor assistir meu Periscope do que assistir esse Flamengo. Tô te falando, né? Mas eu devo dizer que você me deixou tão triste que fiquei até com uma vontade de fazer a live. Ô, meu amor do coração. São João de Meriti chegando. É isso aí. Ó, Flamengo tá mais perdido do que aquele que tá achando que vai passar no concurso público lendo o resumo plastificado do jornaleiro. Beautiful people, adoro quando você escreve assim. Um beijo, manda um beijo pra galera do Amapá. Oh, meu Deus, isso aí. Olhem só, queridos, deixe-me falar uma coisa pra vocês. Eu deixei uma questão. Vamos para lá, vamos para a questão. Vamos para a questão. Sei que eu tô na Série B, mas pelo menos não tô perdendo, ainda sou bicampeã carioca. Pior são vocês que perderam do time da Série C. Lá na Copa do Brasil, fica quieto, não fala mal de mim. Um beijo, flamenguista. Já chega o João me perturbando a vida aqui. É isso. Vocês são o máximo. Eu acho muito barato o amor que vocês têm por esse clube. É uma coisa impressionante. Agora vem cá. Deixe-me falar uma coisa. Concurseiro não tem feriado? Já que não tem feriado, vamos estudar. Queridos do coração, eu não sei se vocês viram essa pergunta que eu deixei. Mas eu deixei uma pergunta aí, até quem não teve acesso, tá no meu Instagram, tá no meu Facebook. Então, quem não teve acesso pode tentar ter acesso à pergunta completa aí no Instagram, no Facebook. Tá bom? Ô, amor. Então, a história é a seguinte, presta atenção. A história envolve 3 personagens. Arthur, Beto e Caio. Que eu assim chamei Arthur, Beto e Caio por conta das letras para facilitar. Olha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte entre Arthur, Beto e Caio. O Arthur, ele queria muito matar o Beto. Ele desejava a morte do Beto. O que ele fez? Ele sabe que Beto é um armário. Beto é um armário. Beijos pra Monique. Linda. Beto era um armário. Enorme o Beto. Forte pra caramba o tal do Beto. E ele queria matar o Beto. Sabia que o Beto, além de ser um cara muito forte, era um cara muito esquentadinho. E também não era um cara muito do bem. Então, o que ele faz? O Beto tá do lado do Caio. Caio é um cara da paz. Caio é um cara magrelo, franzino, pequenininho. Então, o Arthur, na verdade, ele quer matar o Beto e incita o Beto a agredir o Caio. E por que ele incita o Beto a agredir o Caio? Porque ele sabe que o Beto faria isso mesmo e que o Caio está armado, coisa que o Beto desconhece. Entenderam a situação? E o Arthur sabe que se o Beto agredir injustamente o Caio, só vai haver uma opção para o Caio. Usar a arma de que ele dispõe. Usar a arma que ele porta. Na questão, eu disse que não havia absolutamente nada errado quanto à arma
não havia nada de errado quanto à arma. Deixa eu só colocar aqui o telefone para carregar, porque eu esqueci de colocar, tá? Não havia nada de errado com relação à arma que Caio trazia consigo. Por quê? Porque Caio era um policial, tá bom? Então não havia nada de errado com relação à arma, porque Caio era um policial e portava a arma licitamente. Só que o Beto não sabia que Caio estava armado e o Beto, então, empatou, né? Só para me avisar, já tô sabendo que já gritaram aqui. Tu esqueceu que aqui tem um povo assim também? Um beijo, meu amor, assim você não sofre tanto para prestar atenção mais na live. Então, vocês são umas figuras, cara. Então, escutaram a história? Então, tudo que o Arthur queria era matar o Beto. Bem, e foi assim mesmo que se desenvolveu a história. O Arthur instigou, o Beto foi lá, aquele armário grandão, começou a agredir o Caio. O Caio, para repelir a injusta agressão, né, de Beto, ele se utilizou da arma e matou o Beto. Em legítima defesa, o Caio mata o Beto. Então, Arthur instiga o Caio, Caio agride, Arthur instiga Beto. Beto agride Caio, Caio em legítima defesa mata Beto. Tudo que o Arthur sempre quis. Entenderam ou não entenderam a hipótese? Muito bem. A situação aqui. Porque crime deverá ser responsabilidade. Oh, meu amor, que coisa boa! Que coisa boa que você gosta. Olha aqui. Como deverá ficar a situação do Caio que matou o Beto? Vamos começar? Porque o Beto morreu, né? Como fica a situação do Caio que matou o Beto? O Caio que matou o Beto praticou uma conduta típica. Por que o Caio que matou o Beto praticou uma conduta típica? Porque ele matou alguém. E matar alguém está definido na lei como conduta criminosa. Só que ele matou, mas não praticou crime de homicídio. E não praticou crime de homicídio porque ele estava em legítima defesa. E a excludente de ilicitude da ilegítima defesa exclui o crime. Então, Caio, atuando em legítima defesa, não pode ser responsabilizado por crime de homicídio, porque não houve crime de homicídio. Tá certo? Para haver crime, há de existir uma conduta típica e ilícita. Então, não há que se falar de homicídio, crime de homicídio perpetrado pelo Caio contra o Beto. Agora, fica aquela questão. Do Caio é muito fácil nós sabermos que o Caio estava... ainda bem, meu amor, que você aprendeu a teoria da raça cognoscente. Show de bola. Vamos lá. O Caio estava em legítima defesa. Então, para o nosso amigo Caio, fácil. A questão é o Arthur. Gente, por que crime responde o Arthur? Preste atenção. A doutrina a doutrina fala de um exemplo trazido por Welzel. E ele falava de uma hipótese de autoria imediata numa ação que para o autor direto era justificada. A doutrina, Welzel citava este exemplo como sendo um exemplo de autoria imediata. Então ele nesse caso a doutrina cita esse exemplo, colocando, além dos outros exemplos de autoria imediata que nós conhecemos, mais um no rol, que é a provocação de uma situação de legítima defesa em desfavor daquele a quem se quer agredir. Porque você veja,
O que o Arthur fez foi criar uma situação de legítima defesa em desfavor do Beto, pessoa a quem ele quis sempre, a quem ele sempre quis matar, pessoa a quem ele sempre quis agredir. De sorte que o nosso caro Arthur, para a doutrina, ele jamais poderia ser considerado partícipe da conduta do Caio, né? Até porque, ainda que eu se pudesse falar de um liame subjetivo, eu só posso falar de participação e de punição de participação, não é? Quando a conduta do autor é típica e antijurídica pelo princípio da assessoriedade limitada. Ora, se a conduta do Caio não é típica, ainda que se pudesse falar em liame subjetivo, que para mim não existe nessa hipótese, não se poderia punir o Arthur como partícipe de conduta de Caio. Tá certo? Porém, não lembra do linhame? Do linhame? Nossa, como é que a pessoa escreve isso numa prova, né? Mas vamos lá. Agora, ele então é considerado, para que se fuja desse vácuo de impunidade, ele é considerado autor mediato, ele é considerado autor mediato da conduta, perdão, do crime de homicídio nessa situação específica. Tá ok, queridos? Então, prestem atenção. Nós poderíamos dizer assim: quais são as situações de autoria imediata existentes entre nós? Primeira, a utilização de um inimputável por doença mental. Segundo, a utilização de um inimputável pela idade. Terceira, a coação moral irresistível. Quarta, a obediência hierárquica. Quinta, a provocação de erro, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º. E essa criada pela doutrina, para que se saísse desse vácuo de impunidade, que é a criação de uma situação de legítima defesa em desfavor daquele a quem se quis, desde o início, atingir. Está certo? Então, o nosso amigo Arthur é autor mediato do crime perpetrado contra o Beto, porque tem na doutrina, claro. Agora, vai ver a doutrina que você está usando, mas tem na doutrina, tá? Ele é autor mediato do homicídio de um crime de homicídio contra o Beto, porque ele criou dolosamente uma situação de legítima defesa em desfavor do Beto. Tá certo? Então, esse exemplo é um exemplo que era dado por Welzel e acho que era Maurach, que falavam dessa hipótese de você ter aplicação da autoria imediata ao caso em que o autor direto está acobertado por uma excludente de ilicitude. Gente, nós não vamos trabalhar, nós não estamos estudando para fazer concurso. Se nós estamos estudando para fazer concurso... Não, o autor mediato não é a mesma coisa que o autor intelectual, meu amor. O autor mediato é aquele que se utiliza de uma outra pessoa que atua sem culpabilidade ou que atua em erro para a prática da conduta que ele sempre quis praticar, além desse autor mediato nessa hipótese que eu acabei de dar. Qual é a base da autoria imediata? É o domínio do fato. Em que pese este exemplo ser dado como exemplo, esse exemplo que a gente discutiu aqui do Beto do Caio, ser dado como exemplo de autoria imediata, eu tenho cá com os meus botões os meus questionamentos, porque a base da autoria imediata é o domínio do fato. E eu não consigo vislumbrar como é que o Arthur, depois que instiga o Beto, tem domínio de fato sobre qualquer coisa a ser praticada pelo Caio. Eu, particularmente,
acho que Arthur não deveria responder por absolutamente nada. Só que tem um lance. Eu sempre digo a vocês, eu não acho nada. Eu sou professora de concurseiro. Eu posso achar na minha pós-graduação, eu posso achar na minha discussão com os meus colegas, eu posso achar nos processos em que eu falo e acho pra caramba. Só que, porque lá sou eu, pretinha, sou eu, a minha consciência e a lei. E a doutrina, evidentemente. Agora, a considerar que vocês vão fazer prova e que vocês estão se preparando para fazer prova, se isso cair na prova, você deverá citar que esse exemplo é dado pela doutrina como um exemplo de autoria imediata. Está joia? Anotaram aí? E virão outras questões cabeludíssimas. Se ele tivesse combinado com o Caio, aí não haveria nem legítima defesa de Caio, porque não existe legítima defesa sem o denominado animus defendendi. Então, isso seria um pretexto de legítima defesa, e aí, meu amor, já era, ambos responderiam pelo crime. Ótima pergunta. Anotadíssimo, não precisa colocar esse negócio de provar, gente. Vocês vão fazer prova. Quem faz prova não tem que provar que aconteceu nada. Quem faz prova tem que dar a solução para uma questão posta. Então, você não tem, para um caso concreto que já está posto, você não tem que provar nada. Agora, quando você estiver lá na frente, vamos fazer um negócio, deixa para provar quando tu estiver lá na frente. Gostei, é isso aí. Vocês se preocupam com coisas que vocês não têm que se preocupar, oh beautiful people. Não é isso? Então, amores do coração, essa era a live de hoje, né? Tá muito indisciplinado quando o programa acabou lendo os mesmos tópicos. Help. Ah, tá bom. Escreve para mim sobre o programa de metas. Escreva para mim, se você está indisciplinado, que a gente conversa aqui. Eu toda hora converso. Acabei de conversar com uma querida e tô sempre conversando. Tá joia? Então, amores, um beijo no coração. Quer fazer programa de meta? É só ligar para escrever para o claudiabarros@sabermaisdireito.com. Mandou o e-mail? Que coisa boa! Estou esperando lá o seu e-mail. Tá bom, amores do coração? Vamos fazer uma outra questão bastante complicada. Pode deixar comigo que eu já falei pra vocês daquela questão complicadíssima do cara que atirava, que roubava o carro, que subtraía o carro para prestar socorro. Aí o dono do carro chegava, achava que era um ladrão, atirava nele, aí ele atirava no ladrão. Já viram isso? Ah, já fizemos essa questão? Já fizemos, né? Quem aqui, ó, quem aqui me segue no Periscope há algum tempo, sabe que nós fizemos essa questão. Aquela questão era boa, não era? Era uma confusão danada. Era muito legal aquela questão. Eu gosto de fazer aquela questão. Meus alunos adoram, morrem de rir na sala de aula quando a gente faz aquela questão. Tá bom, gente? Então, amor do coração, amores do coração, fiquem com o nosso Senhor. Tenham uma noite maravilhosa. Cláudia Barros, pro Metas Cláudia Barros, @sabermaisdireito.com. Tá ok? Já tá escrito aqui, ó. E o meu, para se vocês tiverem qualquer coisa, é o claudiamprj@hotmail.com. É sempre um enorme prazer falar com vocês. Tá bom, queridos do meu coração? Que nosso Senhor proteja vocês. Beijos e see you tomorrow, porque é feriado, mas eu tenho um periscópio, que meu periscópio eu não largo, porque isso aqui para mim é delirium tremens. Quando eu não consigo fazer, fico nervosa. Um beijo, queridos. Um beijo para Curitiba. Um beijo para Curitiba. Tchau, tchau, tchau. Amém. Que possa abençoar você também, meu amor. Tudo de bom para vocês. Tchau. Vocês viram a gatinha que me segue no Periscope? A Tatá? Depois dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que até uma gatinha me segue. Gatinha mesmo, gatinha, Tatá. Me segue no Periscope. Show de bola, galera de Minas. Beijo pra vocês. Beijo. Eu vou fazer mais Snap. Eu sou falha pra caramba com Snap, mas eu vou fazer. Beijo para Londrina. See you tomorrow também. Vocês que são maravilhosos. Love you all. Beijinhos, beijinhos. O meu Snap é Claudia MPRJ, tá? Claudia MPRJ. Tchau, tchau, tchau.